E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E dessa vez, pessoal, eu venho aqui contar pra vocês sobre a vieira. O que é a vieira, como que funciona a produção das vieiras e por que a vieira é tão cara no mundo gastronômico de hoje em dia. Bom, pessoal, eu acho muito importante a gente falar, antes de começar tudo, sobre a vieira, por que a vieira ganhou força e por que ela está evidenciada hoje em dia. Porque em vários programas gastronômicos, como MasterChef, Mestre do Sabor e alguns outros programas que exibem na nossa televisão nacional, falam da vieira e falam muito bem dela. Então as pessoas que têm uma condição monetária um pouquinho elevada, ou pessoas que não têm e guardam um pouco de dinheiro para isso, com certeza elas vão investir na vieira para provar. E por isso que ela vem ganhando força, e por isso que você deve conhecer a vieira, e por isso que você deve estar assistindo esse vídeo com a curiosidade de saber um pouco mais sobre a vieira. Sim, a vieira é um molusco, como ostra, lula e alguns outros moluscos que também existem no mundo. Só que a diferença dela é que ela também tem uma concha como a ostra em forma de leque. A concha tem o formato de leque e prende a carne da vieira no meio, como a carne da ostra também. Só que o que ganha muita força na vieira é a textura dela. Diferentemente da ostra, que é molenga assim, e isso gera muito nojo nas pessoas para consumi-la, já a vieira ela é uma carne mais rígida e não fica tão borrachuda quanto a lula. Ela é meio que desmancha na boca, e por isso que ela tem uma força também, por causa da sua textura mais rígida, mais firme, e também pelo seu aroma e sabor. Bom, e sempre como os outros moluscos, outros frutos do mar, a vieira também tem alguns tipos. Tem a vieira de baia e a vieira do mar. A vieira de baia é um pouco elevada, o valor dela, porque assim, ela dá em uma região específica. Já a do mar, ela assim, ela também é cara, não vou falar, mas ela é um valor um pouquinho inferior do que a de baia. A de baia ela é pequenininha, tem uma textura parecida com a do mar, só que a diferença é que ela é meio adocicada e suculenta e dá em uma certa região. Já a do mar ela é mais úmida, ela também é um pouquinho adocicada, mas ela é puxada para cor bege. Essa de baia é puxada para cor branca. E como que a gente consegue as vieiras? Bom, basicamente hoje em dia já tem a produção delas. Ela sim, ela é pegada no mar. Então você precisa de um pescador e pessoas trabalhando para isso. E isso também eleva o custo. Há um tempo atrás a gente só tinha vieiras importadas, como do Chile, que é o nosso principal importador de vieira assim próximo. Por quê? Porque lá tem água gelada e as vieiras amam água gelada. E também porque o Chile já conhecia a vieira antes da gente. Então eles já consumiam e já produziam. E vamos falar um pouquinho de produções. O que a gente pode fazer com as vieiras? Bom, a gente pode tanto comer ela crua, como se fosse meio que sashimi. A gente pode cozer ela, mas o mais comum é a grelhada, que a gente grelha de um lado e do outro. A selada, né? Sela de um lado e do outro. Mas a mais comum é a seladinha. Só põe na frigideira, dá uma selada do lado do outro. O meio fica um pouquinho assim, com uma textura um pouquinho mais macia. Do lado com a crocância, caramelizado. Perfeito, é assim que é mais consumido as vieiras hoje em dia. Grelha com uma manteiguinha aromatizada e ó, põe pra dentro. E aí o valor dessa vieira não é barato. Se você for comprar num restaurante, você vai gastar muito mais do que fazer em casa. Fazendo em casa, você vai gastar entre 150 a 250 reais o quilo da vieira. Então ela tem um valor sim elevado, é bem salgadinho, né? Bom, para você aí que tem a curiosidade de comprar e tentar fazer alguma receita com a vieira, eu vou dar uma dica para vocês. Como que a gente deve armazená-las? Bom, normalmente elas vêm congeladas, elas não vêm frescas. Quando elas chegam congeladas, você pega, a partir do momento que você descongelou, você só pode deixar 2 dias na geladeira. Depois disso, bau. Mas se você decidir comprar elas frescas, em algum lugar, algum mercado de peixes e tudo mais, que vende fresco, você tem que olhar o aspecto dela. Ela tem que estar bem brilhosa, tem que estar com um cheiro meio adocicado e também com um cheiro bem fresco. É assim que você escolhe uma vieira, como também outros peixes e, enfim, moluscos e frutos do mar. Sempre assim, sempre analisando o cheiro sempre muito fresco, textura brilhosa e com uma aparência bonita. Se não tiver, não compra aquela. E qual que é a melhor época do ano para a gente consumir as vieiras? Bom, não tem uma época em específico, porque como eu falei, a maioria é congelado. E um produto congelado dura muito tempo. Então, vai durar o ano inteiro, pode ter certeza. Então, você vai conseguir consumir vieira durante o ano inteiro.
sem nenhum tipo de problema. E como eu estava falando anteriormente do programa de televisão, eu venho aqui evidenciar o Jacan, porque assim, a Vieira só é consumida no Brasil hoje justamente por conta dos programas de televisão. E o Jacan, Eric Jacan, ele é um chefe francês assim bem renomado aqui no Brasil, faz o MasterChef. Ele gosta muito de Vieira e ele fez com que a Vieira ficasse evidenciada por conta do MasterChef, por conta de apresentar também para os participantes e também por conta da Vieira ser muito comum na Europa, lá na França e tudo mais. Então, o nome dele vai estar incluso assim no fato da Vieira ser bem popular aqui no Brasil, você pode ter certeza. Com certeza tem outros chefs, mas eu tô falando dele porque assim, ele é um chefe que é bem visto assim no Brasil. Muitas pessoas também assistem o programa e acabam se esperando nele, né? Como o Petit Gâteau também, que ele que fez popularizar no Brasil, mas não é o caso nesse vídeo. E uma curiosidade só para finalizar esse vídeo com chave de ouro. A Vieira é o único molusco bivalve, que é o molusco que abre e fecha assim, que tem um músculo para abrir e fechar, que chama músculo adutor, abre e fecha, a conchinha, né? É o único molusco que é bivalve e é migratório. Então eles conseguem migrar de um lugar para o outro através desse músculo que ele tem muita força. Então eles abrem e fecham, quando ele abre ele consegue se empurrar de um lugar para o outro e o Mai vai indo. Bom, é isso pessoal, se vocês não conheciam sobre a Vieira e não sabiam o que era a Vieira, não sabiam qual que era o valor e por que ela tá tão forte no Brasil hoje em dia, deixa o like aqui no vídeo, comenta, me fala o que você achou. Se você tem alguma outra curiosidade de algum alimento, alguma outra coisa, qualquer coisa que você tenha curiosidade, pode deixar aqui nos comentários. Fala comigo que a gente faz um vídeo aí, comenta, responde e ajuda todos vocês a compreenderem melhor esse âmbito gastronômico, não é mesmo? Bom, pessoal, tô indo nessa. Um beijo pra vocês. Falou!